Olá, eu sou o Denilson Chicaco, diretor da Fábrica de Criatividade, e queria contar para vocês por que a inovação mudou a minha vida e por que pode mudar a sua. Mas antes disso, eu queria contar um pouquinho da história da Fábrica de Criatividade e da minha história para você entender por que criatividade pode fazer parte da sua vida. Nós somos uma das pioneiras empresas de inovação do Brasil e a gente já fez vários projetos de inovação para as maiores empresas como Rodia, Unilever, Dupont, BASF, Sadia, Itaú, Promon Engenharia. A gente fez projetos de inovação. E o que é isso? O nome desse curso original, inclusive, que a gente tinha montado era Criatividade para Engenheiros, porque se um engenheiro consegue pensar diferente, o engenheiro que está acostumado a pensar dentro de um quadrado, a pensar em ter respostas únicas e certas, qualquer pessoa, não precisa ser da área do marketing para você ser uma pessoa criativa, não precisa ser um engenheiro, não precisa ser um advogado, não precisa ser um médico para você ser criativo. Qualquer pessoa pode ser criativo. E a gente tentou mostrar que existem processos. É possível fabricar a criatividade. Igual você fabrica um pneu de um carro, igual você fabrica um perfume, igual você fabrica um chocolate, é possível fabricar criatividade. Existem matérias-primas, existem processos, existem ferramentas. Quando você dominar essa linha de produção, você vai começar a fabricar isso. E a gente vai tentar mostrar para vocês nos próximos minutos como é que você faz para fabricar isso a partir de hoje. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sempre gostei de criar coisas novas. Desde pequeno, minha mãe guardava uma redação que o que você quer ser no futuro? Tem aquelas redações de quarta série que você responde, né? Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser engenheiro. E eu coloquei, eu quero ser inventor. Então eu sempre gostei, sem querer e sem querer querendo, eu sempre gostei de projetos novos. Quando tinha algum evento, alguma festinha, o pessoal me chamava para organizar. Quando tinha alguma coisa que tinha que solucionar de um jeito diferente, o pessoal, ô Denilson, me ajuda aqui. Então eu sempre fui uma pessoa curiosa por inovação. E acabou acontecendo durante o decorrer da minha carreira, eu comecei a fazer muitos projetos de inovação sem cobrar por isso. Tinha um amigo meu que tinha uma escola e falou, Denilson, eu precisava de fazer um evento para conseguir mais aluno. Me ajuda aqui, eu ajudava ele a fazer. Tinha uma amiga minha que tinha um salão de cabeleireiro, ela falou, Denilson, eu preciso de mais clientes, você tem alguma ideia? E a qualquer pessoa me chamava para ter ideias. E eu comecei a perceber que essas ideias podiam ter um padrão. Depois que eu comecei a fazer várias soluções para alguns problemas de alguns amigos, eu percebi que esses padrões de respostas, eles se repetiam. E que era possível aprender a fazer esses padrões se perpetuarem. E aí, foi um engraçado, inclusive, como que eu comecei esse projeto de inovação? A minha formação, eu sou formado em computação e música. E uma vez um amigo meu me chamou para resolver um problema, e eu ajudei a resolver esse problema. E ele falou, cara, se você resolver esse problema para mim, eu gostei muito dessa solução, por que você não começa a cobrar por isso? Aí eu falei, boa ideia, inclusive você está me devendo. E aí ele inclusive me pagou de forma simbólica e eu comecei, nossa, as pessoas gostam e pagariam por ter ideias. E a gente começou a formatar projetos de solução. Você tinha um problema, você trazia, a gente tentava juntar uma equipe e tentava resolver o seu problema. E depois de muito tempo resolvendo problemas, cobrando um pouquinho, a gente começou a perceber que esses padrões, se a gente entendesse eles, estudasse profundamente sobre esses padrões, eles conseguiriam ser usados para qualquer solução. E a gente começou a criar metodologia para que isso virasse um processo e não simplesmente dependesse de uma sorte, de uma inspiração divina ou de algo que você não conseguisse medir. Então depois que a gente colocou isso no papel, a gente começou a investigar se isso tinha respaldo, se outras pessoas em outros lugares do mundo também estavam criando soluções e colocando padrões para essas soluções. Então a gente foi atrás de pesquisas científicas, pesquisas de empresas, de pessoas que estavam sendo pesquisadores em inovação. A gente descobriu desde a teoria dos 6 chapéus do Eduardo de Bono, a gente foi atrás do Domênico de Masi do Nosso Criativo, a gente foi entender como uma empresa de criatividade como a Ideal funcionava com o Tim Brown, com o David Kelley, a gente foi tentar entender padrões que se repetiam, igual a gente tinha descoberto, outras pessoas estavam descobrindo isso também. Tinham padrões que se repetiam. E a gente começou a pôr isso de uma forma para criar o nosso padrão de solução. E a gente tentou entender que isso é muito legal quando você percebe que soluções podem ser repetidas, que soluções podem ser duplicadas, que soluções podem ser triplicadas. Quando a gente descobriu que isso podia ser masterizado, a gente percebeu que a gente tinha que fazer algo maior. Só que como fazer algo maior estando no Capão Redondo? Vou contar um pouquinho da minha história. Eu fui morador do Capão Redondo, a minha mãe era professora numa universidade, num colégio do Capão Redondo, meu pai era vendedor de carros e a gente teve sempre uma história no Capão, na periferia de São Paulo. Não sei quantos vocês já ouviram falar no Capão, mas quando alguém ouve falar no Capão,
sempre pensa que é um bairro de violência, um bairro onde tem muito assalto, muita morte. E durante muitos anos isso foi uma verdade bem próxima da absoluta. No ano de 2000, por exemplo, o Capão Redondo foi eleito o bairro mais violento do mundo. Não sei se eleito é a palavra. Teve uma pesquisa da ONU que o Capão Redondo tinha o maior índice de homicídio por 100 mil pessoas, mais do que zonas de guerra. E nesse contexto de um bairro da periferia, um bairro difícil de morar, aconteceu um incidente na minha vida pessoal que o meu pai foi assassinado no ano de 2000. Não foi no Capão Redondo, mas foi em São Paulo, no farol. Ele parou, motoqueiros abordaram ele para assaltar o carro e, enfim, teve um tiro e ele foi assassinado. E isso mudou muito o contexto. Eu tinha uma escola de música lá no Capão Redondo, eu tinha essa empresa de tecnologia, eu tinha essa associação, que era uma ONG que a gente ajudava a fazer. Até então, essa ONG era um projeto social que a gente fazia meio que para amainar a nossa consciência, assim, sabe? Tipo, em vez de dar um dinheiro no semáforo, a gente contava história para crianças, ensinava música, fazia coisas básicas para as crianças. E a gente percebeu que isso não ajudava de fato a transformar. E quando aconteceu esse incidente com meu pai, a gente meio que resolveu mudar tudo que a gente tinha. A gente vendeu, a gente tinha casa, carro, a gente vendeu o que a gente tinha, a minha empresa inclusive, e a gente resolveu mudar, ir para outro país, mudar. Só que todo mundo que fazia parte dessa nossa empresa, dessa nossa escola, dessa nossa organização, meio que se mobilizou e falou: Denilson, seu pai não tem como voltar. Mas será que se a gente fizesse algo que pudesse transformar a vida de pessoas, a gente pudesse criar uma nova realidade, onde tivessem novas perspectivas? E a gente se mobilizou. Eu falei, vamos lá, vocês estão a fim de pôr a mão no bolso e a mão na massa para fazer algo realmente relevante e algo que mude de fato essa perspectiva? E a gente resolveu pôr a mão na massa e no bolso para construir um lugar onde fosse possível fabricar criatividade. Onde esses processos que a gente tinha estudado, que poderiam ser masterizados, pudessem ser de fato colocados no papel e que nesse papel a gente conseguiria transformar a vida de pessoas, tanto na área social, como na área educacional, como na área empresarial, como em qualquer área da vida. Fingindo de bem agora tá chamando Denilson Chicaco. Falei que é sobrenome certo? Chicaco. Ok, Denilson, deixa eu te falar uma coisinha. Eu tava lendo sobre você e vi, para vocês que não sabem, que o Denilson tinha essa vontade já há muito tempo de fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. E aí eu soube também que aconteceu uma coisa muito ruim. O seu pai foi assassinado. E aí todas as pessoas, todos os seus familiares saíram do Brasil, foram embora. E você decidiu ficar para continuar, para manter, né, esse projeto já teu de vida. Você vendeu seu carro, seu apartamento, vendeu tudo e ficou endividado, né, para poder fazer todo esse trabalho. Realmente você idealizou e para realizar o seu sonho. Você realmente, no fundo, você dizia, não, eu vou continuar, esse é o meu ideal de vida. Você é tão jovem, a tua vontade de ajudar as pessoas, nesse lugar que as pessoas desacreditam ou acreditam que só tem violência. O que te fez a motivar isso? Porque mais para você não desistir do que para desistir. Porque pelo que eu li, tinha muita coisa para você desistir. A gente começou com um projeto que já existia dentro da favela mesmo do Capão Redondo, e a gente percebeu que o pouco que a gente fazia já fazia muita diferença para a minha vida. Assim, eu sentia realmente, por mais uma coisa, um clichê que seja, você sentir vidas transformadas e a sua transformando junto com a transformação dos outros, para mim isso foi a motivação de exatamente acontecer desse jeito. E aí a gente construiu um espaço lá no Capão Redondo mesmo, que é uma fábrica de criatividade, que eu convido vocês, quem quiser, estiver passando em São Paulo algum dia, pode vir nos conhecer. É um espaço super diferente, tem desde a porta de bolinha de gude, chama de garrafa, na cobertura hoje a gente tem uma praia e dentro da praia uma horta orgânica, tem passagens secretas, as paredes do banheiro, por exemplo, você pode escrever, a parte que eu mais gosto, então onde você é mais criativo que é no banheiro, você pode escrever à vontade. É um prédio em formato de fábrica, fachada de vidro, é super maluco, super legal, tem até chaminé, convido vocês a conhecerem. E quando a gente construiu esse espaço, a gente pensou, dentro desse espaço a gente vai ter pesquisa de criatividade, a gente vai ter soluções para pessoas físicas, a gente vai pensar em soluções para pessoas jurídicas, a gente vai pensar em projetos educacionais, em projetos culturais, em projetos artísticos. Então, por exemplo, todo fim de semana a gente tem algum evento acontecendo lá na fábrica. Pode ser um sarau, pode ser um luau, pode ser uma exposição de fotografia, pode ser o lançamento de um livro, pode ser um show. Um grupo de jovens e adolescentes do Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, ganhou uma visita esta semana. Essa visita foi o presente de Natal deles. Eles fazem parte da Fábrica de Criatividade, um espaço cultural que promove cursos de música, dança e grafite. Olha, foi uma emoção, Chico, para os garotos. Eles ficaram frente a frente com o DJ de um dos grupos mais famosos do mundo, o Black Eyed Peas.
Imagine uma fábrica, mas não uma convencional, uma que fabrique criatividade. É isso que se vê por todos os lados. A fábrica é uma escola de arte que só este ano teve 600 alunos. Todos vivem na vizinhança, bairro de Capão Redondo, periferia de São Paulo. Cabelos longos, roupas coloridas, performance é com ele mesmo. Motivate faz parte da banda pop Black Eyed Peas, que já ganhou 3 Grammys, o mais importante prêmio da indústria da música. Ele fabrica o sucesso dele e de outros artistas, como Madonna. Um americano que não esconde o carinho que tem pelo Brasil e por São Paulo. Quando chegou a Capão Redondo, percebeu a dificuldade que muitos jovens enfrentam e decidiu ajudar do jeito que pode. Eles não têm dinheiro para ver um show da banda num grande estádio. Então, o que eu vou fazer hoje é trazer o grande estádio para essa comunidade. E foi exatamente o que fez. Depois de um papo com a plateia, Motivate assumiu o set e divertiu o público com o que mais gosta e sabe fazer. A gente tem aula de teatro, de inglês, de música, de dança. A gente tem projetos de criatividade que acontecem lá dentro e a gente percebeu que ao começar a propor para as pessoas pensarem diferentes, usando uma metodologia por trás, as pessoas saíam com soluções melhores para a vida delas, para problemas do cotidiano, para problemas grandes de empresas, para problemas de estratégias. E quando a gente começou a colocar isso em prática, a gente percebeu que muitas pessoas precisavam disso e que muitas empresas precisavam disso. E a gente começou a trabalhar com essas empresas, com essas pessoas e criamos soluções que foram cada dia mais se solidificando em uma metodologia. Mas para não ficar só no blá 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 e no papo, eu queria mostrar para vocês na prática o que isso acontece quando você usa esse padrão de criatividade para resolver problemas. Eu queria mostrar para vocês desde pessoas que tiveram a vida transformada pela criatividade, até empresas que conseguiram pensar em soluções, até problemas que conseguiram ser solucionados. A criatividade serve para achar soluções que você não acharia pensando de um jeito normal, pensando de um jeito fora da caixa. Eu queria mostrar na prática isso acontecendo. Solta! Meu nome, José Eldo Santos. E me recordando aqui agora, o primeiro contato com criatividade que eu tive, antes de falar isso, eu quero abrir um parênteses, que foi o seguinte. Eu sempre me senti uma pessoa que pensava um pouco diferente das demais, mas não era tão ousado quanto. Mas eu pensava um pouquinho diferente. Porém, o gás, o pivô da coisa, foi o primeiro contato que eu tive com o projeto Vida Nova, uma ONG que fica na comunidade de Jardim Amália, próximo daqui da fábrica de criatividade. E lá tinham várias oficinas, por cores eram divididas, e envolvia diversas áreas da arte. E eu participava da oficina verde, que era de música. E o projeto no ano era de meio ambiente, então a gente tinha que fazer música com instrumentos feitos de sucata. No Vida Nova eu tinha mais ou menos 15 para 16 anos, pelo que me recordo. Eu só fui por conta do futebol. A galera dizia que eu tinha futebol lá todo domingo. Opa, vou lá então. Não jogava bem, nunca joguei. Mas eu queria participar do futebol. Joguei. E aí entrei na oficina verde, fazer instrumento sucata. Cada instrumento que você bolava, você tinha pontuação. E eles motivavam a gente a criar cada vez coisas novas. Eu cheguei a primeira vez lá no Vida Nova com uma torneira. E o som que eu tirava da torneira serviu para uma música que a gente fez com a sucata. Foi aí o primeiro... E conheci os tios todos, tia Cássia, Denilson, Eric. E o Denilson era o cara que depois eu descobri que ele era algum tipo de diretor ou presidente lá da ONG. Ele falou, olha, legal. Então a Orquestra Sucata tinha por volta de 50 pessoas. Só que precisávamos sair por aí para tocar e não cabiam 50 pessoas no carro. Fizemos um processo seletivo interno lá e gerou então um grupo Pocket. Aí a Orquestra Sucata que cabe no carro, vocês vão tocar. E esse grupo foi justamente o Tuque Boys, que o Tuque Boys iniciou de uma forma um pouquinho diferente, só que, vamos colocar assim, surgiu metade dele fora do Vida Nova e a outra metade dentro do Vida Nova. Que foi o seguinte, na escola, todos nós estudávamos exatamente na mesma escola, e um garoto chegou fazendo uma percussão e ensinou. Isso virou febre, viralizou na escola, os professores não conseguiam dar aula porque estava todo mundo batucando no peito. Tuque Boys faz percussão corporal, que aí, chegando nesse ponto, da sucata a gente pensou, pô, a gente só faz música com sucata, vamos tentar fazer uma coisa diferente lá pros tios e tal. E a gente fez uma musiquinha com o corpo. E aí gostaram, o Denilson viu e falou,
vai ter que fazer mais uma. Vai ter que fazer mais uma. E dessa de mais uma, ele falou, vocês podem sair e apresentar, aí levar o nome. Então a gente levava o nome dos Tuque Boys, foi difícil até escolher esse nome, porque pareceu tanto nome ridículo que a gente pensou. Levava os nomes dos Tuque Boys, o nome do Vida Nova, e depois de um tempo o Denilson apresentou a fábrica de criatividade pra gente. Ele falou, ó, tem um espaço que vocês podem ensaiar de segunda a quinta, para vocês criarem novas músicas, tudo isso passa justamente para isso, é um espaço para a criatividade. E aqui a gente conheceu diversos professores, ajudaram nas ideias, a gente conheceu professor de teatro, professor de música, professor de violão. Eles falaram, coloca isso, e com o conhecimento que eles passavam pra gente, eles falavam, olha, a gente criava coisa nova. Isso foi o legal. Outro detalhe que tem a passar é que aqui na fábrica eu não só ensaiei, mas eu já trabalhei aqui, já estudei aqui, já dei aula aqui de workshop de percussão corporal, aula de violão, que eu arranhei um pouquinho no violão, tive alguns alunos, mas atendendo a comunidade. E do Tuque Boy já tentamos também tentar criar o Tuque Boy Júnior. Tudo isso com ideias e espaços da fábrica de criatividade. Tuque Boys e criatividade, a fábrica, no caso, com o projeto Vida Nova, foi o seguinte. Como eu te falei, eu sempre fui uma pessoa um pouquinho diferente. Porém, eu não era tão ousado a ponto de colocar as minhas ideias em ação. E eu precisava de alguma coisa que me dissesse, você pode colocar sua ideia em ação, você não vai estar errado por fazer isso. E aí a fábrica de criatividade, o Vida Nova, Denilson, mostraram o seguinte, olha, faz assim, pega as suas ideias e coloca em prática, você tem que pensar diferente, só que essas aqui são as ferramentas, esse é o caminho. E na comunidade, nos lugares que eu cresci, o meio que eu cresci, eu era meio condicionado a pensar somente daquela forma. Sabe o padrão de pensamento? Você cresce na comunidade, você vai se espelhar em quem está à tua volta. Pô, esse cara pensa bem, esse cara tem o tênis, esse cara tem isso. Então você se espelha naquela pessoa. E você não tem contato com outras para pensar, pô, será que existe uma perspectiva diferente? Será que eu posso pensar? Será que eu posso ser mais ousado? E aí, a fábrica de criatividade, o Projeto Vida Nova, toda essa galera que eu conheci, disse o seguinte, olha, tem essa visão, tem isso daqui, tem isso daqui. O mundo não é só o Capão Redondo, onde você mora. Tem um mundão aí fora que você pode descobrir. A primeira viagem de avião que eu fiz foi por conta da criatividade, porque com a criatividade a gente criou música com os Tuque Boys, a galera gostava e chamava a gente para tocar aí fora. Nós tocamos, se for falar de lugares diferentes, o primeiro convite legal para viagem de avião, o Pelourinho, lá em Salvador. A gente já tocou em Minas Gerais, ali próximo a Belo Horizonte, acho que foi Governador Valadares. A gente já foi em alguns programas de TV como Xuxa, Serginho Groisman, Faustão, o Ratinho ano passado. Nando, Lucas, Zulu, Paraíba, Jorge, Hot Style, Luiz Skitter, Grupo Tuque Boys de São Paulo, galera. Meu, vocês acham que eles vieram para dançar, para fazer percussão, fazer palhaçada, ou vieram aqui para pegar a mulherada? Tem casado aí, não? Pergunta. Entreguei legal agora, hein? Eles vão mostrar 30 segundos para os Tuque Boys. A partir de agora, preparados, concentrados, respirando, se virem nos 30. Então você pensa, cara, e se eu não tivesse despertado esse meu lado criativo, se ninguém dissesse, olha, tem como, você pode, eu acho que eu estaria no mesmo lugar, pensando nas mesmas coisas, com as mesmas ideias e de repente as mesmas pessoas. Tenho contato com as pessoas antigas ainda, e elas olhando pra mim hoje, olha, você tá diferente, cara, você tá fazendo coisas diferentes. E o legal é que muitos falam assim, pô, como é que eu faço pra fazer isso também? Como é que eu posso pensar dessa forma? Tem gente que fala assim, por exemplo, trabalhos da escola, se você tem um seminário para fazer, quando você começa a praticar e exercitar a sua prática criativa, você não quer fazer o seminário igual todo mundo faz. Você quer fazer o mais diferente possível. E nessas eu fui tentando trabalhar esse meu lado, e o que eu tinha de oportunidade para inovar em certa coisa, eu inovava. E não tem, por mínima que seja a inovação, a pessoa, você ganha um certo destaque. Fala, pô, gostei disso que você fez. É você pegar uma apresentação e não apresentar em PowerPoint, como todo mundo faz, mas você apresenta num Prezi da vida. Quem não conhece vai falar, uau, gostei disso, que diferença. E você não fez nada demais, você só mudou um pequeno aspecto. E eu vi que criatividade e inovação é algo que todo mundo tem. Porém, você tem que
tem que saber como despertar isso em você, como colocar em prática a criatividade que já está em você. É nato, a galera pensa, pô, eu não sou talentoso, eu não tenho talento, não tem como, não sou criativo. Mas no fundo não é isso, você precisa exercitar isso em você. Não, você não dá pra... Tem gente que já nasce com talento? Nasce. Mas a criatividade em si, o reinventar, o inovar, você pode desenvolver isso. Só precisa saber como. Com certeza é o Denício Chicaco. Por quê? De todas as pessoas que eu posso te citar, que eu admiro, ele foi o que esteve mais próximo. Se for contar nesses, sei lá quantos anos, 15 anos já juntos, ele foi o que estava mais próximo. E eu acredito que ele que seja a pessoa que consiga mensurar o quanto eu evoluí durante esse tempo. Como eu pensava, já levei muita bronca dele, tipo, quando eu fazia uma coisa de errado, tipo, dá pra fazer melhor, cara. Como assim? E ele dava alguns ensinamentos em forma de sermão, tipo, você não pode fazer isso, tá muito quadrado ainda, pensa de uma forma diferente, faz isso. E eu ficava chateado, porque eu tava condicionado a pensar daquela forma. E ele falava, você pode fazer diferente. Eu falava, mas eu não quero, tá assim tá bom, não é assim tá bom. Mas isso já tem de monte, se você mudar isso daqui. E aí o Denício é uma pessoa que eu admiro, por quê? Embora eu discordasse de muita coisa que ele dissesse, hoje eu entendo que todas elas são válidas. Então eu falo, pô, ainda bem que eu parei para pensar no que você falou. Então o Denilson, eu acho que ele está ali nos tops de pessoas que eu admiro. Criatividade significa para mim você, num aspecto, você se virar do avesso, deixar de ser quadrado realmente, se virar do avesso e descobrir seu outro eu. E por outro lado, criatividade é uma nova forma de você ser feliz, eu acredito, sabia? Porque querendo ou não, a criatividade você pode aplicar em qualquer área da vida, na área pessoal, profissional, todas. Tem algo que você quer mudar? Vai lá e muda, seja lá o pedacinho dela que for. Mas é uma nova forma de ser feliz, eu acho que é criatividade. E criatividade, uma vez eu vi um logo, que eu acho que era da fábrica que a gente estava num processo de projeto daqui mesmo, que a palavra criatividade, se você for pintá-la, existe a palavra vida ali no meio, você pode destacá-la de criatividade. E vida, realmente, para mim a criatividade, ela é capaz de mudar a tua vida, você pode aplicá-la onde você quiser, e quando você aplicar, eu tenho certeza que você vai ter um retorno disso. É isso, criatividade é felicidade, e para mim é você se virar do avesso. Enfim, com isso a gente quis mostrar que criatividade é para uma pessoa, é para uma empresa, é para um problema. Independe, se você é uma pessoa, se você é uma empresa, ou se você tem problema, criatividade, saiba, é para você. E a gente quer convidar vocês nesse momento a participar desse clube. A gente está lançando em primeira mão, com esse vídeo, um negócio chamado Clube da Criatividade. E como vai funcionar esse clube? Vai ser muito legal. Qualquer pessoa pode participar do clube. E como um clube, você entra num clube, por exemplo, tem o quê? Tem uma sauna, tem um campo de futebol, tem uma quadra, tem coisas que vão agregar valor no seu dia, em termos de felicidade, em termos de exercício, em termos de prazer. Com a gente, vocês vão estar entrando no Clube da Criatividade, onde vocês vão ter ideias, onde vocês vão ter processos, onde vocês vão ter ferramentas para ter mais criatividade e conseguir fazer com que essas histórias que vocês ouviram sejam as suas próximas histórias. Você vai pensar em solução que nunca ninguém pensou, você vai ser a pessoa que mais vai se destacar na sua empresa. O nome, inclusive, desse clube que a gente pensou originalmente seria Como Ganhar o Dobro da Pessoa que Trabalha do Meu Lado. Como que você consegue se diferenciar um pouquinho mais do que a pessoa que está trabalhando com você? Como que você consegue ser a primeira pessoa a pensar uma solução fora da caixa? Como que você consegue achar a solução onde todo mundo está achando um problema? E como que você consegue aprender a fazer isso ser parte da sua vida? Mas antes disso, a gente quer te convidar a degustar a criatividade. Para entrar no clube, você vai ter uma infinidade de produtos. Mas antes de entrar nesse clube, a gente quer que você deguste 10 dias de criatividade. E é isso que a gente está lançando hoje. 10 dias onde você vai degustar ferramentas, processos, conteúdos, para você entrar no mundo novo da criatividade, que é o mundo que vai te dar soluções criativas para qualquer problema. Eu queria mostrar para vocês vídeos, depoimentos, ferramentas, produtos que você pode ter nesses 10 dias para você gostar de criatividade, para você entender criatividade, para você aplicar a criatividade. Então, está feito o convite. Começa hoje 10 dias de criatividade. Cadastre-se na página clubedacriatividade.com.br agora e você vai ter nos próximos 10 dias vídeos, e-books, conteúdos, histórias, para que você entenda a criatividade e fale assim, nossa, a partir de agora eu sou a pessoa mais criativa do mundo porque eu aprendi a fazer isso, porque eu faço parte de um clube, o Clube da Criatividade.